E aí, vamos fazer de novo toda a questão, para a gente rever o que aconteceu. Olha só, questão de 2019 de novo, lembra? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com a série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, que eu vou inclusive grifar aqui a palavra na canetinha. Vou grifar aqui frações e por destilação separados por destilação fracionada. Cadê a caneta? Aqui, ó, fracionada. Com base em suas temperaturas de ebulição. Eu já disse tudo, né? Separado de destilação fracionada e temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo. Composição para mim, olha só. Olha quando ele fala. Vamos lembrar, vamos fazer aquele review das separações de misturas, especificamente destilação. Quando a gente fala de destilação simples, a gente normalmente está se referindo a duas substâncias, uma integrada à outra, uma misturada, uma dissolvida na outra. Exemplo, água e sal, água e álcool. A gente consegue fazer a dissolução da questão, ou dissolução da substância na outra e separar pela diferença no ponto de ebulição, certo? Por exemplo, o álcool, o sal de cozinha tem um ponto de ebulição muito elevado em relação à água, que é 100 graus. Então, o que eu faço? Eu evaporo essa água, o sal fica. Isso aí, por exemplo, é um processo que a gente usa, que eu não faço, né? Mas as indústrias usam para fabricar o sal marinho, o sal de cozinha, por exemplo, certo? E aí, obviamente, você tem as substâncias, as outras substâncias que são separadas, são obtidas a partir desse processo. Quando eu tenho mais de uma substância envolvida, quando eu tenho mais de uma substância de interesse nesse processo, a destilação simples não é o método mais adequado, não seria então o método mais adequado. Eu precisaria então ter um outro método que eu tivesse diferenças nas minhas separações. E é o caso da destilação fracionada, que ela é aplicada muito mais ao petróleo, certo, pessoal? Então, por exemplo, por que o petróleo? Porque o petróleo tem várias substâncias, desconsidere a quebra, o crack, né? Porque ainda tem, no petróleo, a gente ainda tem um craqueamento de moléculas grandes demais para obter moléculas menores de interesse. Mas esqueça essas moléculas, foque só no que já está lá dissolvido, tá? Então, a gente tem várias substâncias misturadas e que eu gostaria muito de obtê-las, só que por a destilação simples eu não vou conseguir. O que eu faço? Eu uso uma grande torre de destilação, onde cada parte, cada trecho, cada setor dessa torre, eu vou separando parte das substâncias, por conta da diferença em seu ponto de ebulição. Esse é basicamente o processo que ocorre. Então, no começo eu vou ter os mais pesados, e aí, à medida que eu vou subindo na minha torre, os mais leves vão sendo separados, até que, por final, lá em cima, no topo da torre, eu vou produzir o gás, geralmente sai o gás natural, ou os compostos muito voláteis que ficaram residualmente no topo de torre. Que aí, após o resfriamento, ele vai para a purificação e aí ele volta para o sistema de novo. É um processo de quem já trabalhou em petroquímica, eu já trabalhei, já fui estagiário em petroquímica, sei como é que é isso, certo? Então, basicamente, é esse o processo que a destilação fracionada utiliza. Então, ele diz aí no enunciado uma coisa muito importante, olha só, que eu tenho, ele vai mostrar um quadro com as principais frações, a quantidade de carbonos. Vamos olhar o quadro para a gente ver melhor. Ó, ele vai te mostrar aí a quantidade de carbonos que eu tenho, vai dizer o que produto é esse que se tira daí e o número de átomos de carbono no hidrocarboneto da fórmula CnH2n mais 2. Olha que coisa interessante surgiu para a gente aí agora. O pessoal que é do terceiro ano vai estar mais ligado nisso aí. Cadê a canetinha? Aqui. CnH2n mais 2. Você se lembra o que significa isso aí? Esse CnH2n, eu vou escrever aqui melhor para a gente. CnH2n mais 2. Ele é a fórmula... Vou colocar aqui como fórmula geral dos alcanos, certo? Vamos lembrar que estamos falando de hidrocarbonetos e os alcanos
né, os alcanos, é uma parte desses bicarbonetos que são muito pouco reativos. Na minha época de estudante, ainda costumava chamar ele de parafina, inclusive, porque ele era pouquíssimamente reativo com outros compostos. A turma costumava também chamar os alcenos de olefinas, né? Já eram um pouco mais reativos por conta da ligação pi, da ligação dupla existente, e os alcinos, que teriam uma tripla ligação, e por conta disso eles seriam bem mais reativos, certo? Então vamos lá, ó, vamos analisar aqui o que vamos ter na tabela. Fração 1, ou seja, primeira fração lá em cima, mais importante, até a faixa de até 20 graus Celsius, frio. Gás natural, então veja, se você pensar que aqui é a torre de destilação, certo? A torre de destilação está aqui, aqui eu tenho os produtos que vão saindo, eu coloquei 4 frações, aqui seria a parte mais fria dela, certo? Volta comigo rapidinho para ver se o pessoal está ligado em casa. Você que viaja para Porto de Galinhas, para as praias do litoral sul, né? Já deve ter ido para o lado do Cabo Santo Agostinho. Você que está no interior do estado talvez não veja muito, mas que mora aqui na região metropolitana deve estar mais ligado. Então lá para o lado do Cabo Santo Agostinho tem umas fábricas. Antes de você pegar ali a PS60, tem uma fábrica que tem umas torres bem altonas, né? Você vê logo à sua direita de quem está indo sentido porto, né? Sentido praia. Então, antes de você pegar a PS60, você vai ver logo que tem umas fábricas assim no lado direito, com as torres bem grandes. Quem mora no Cabo sabe o que é, né? Quem não mora, mas já passou por lá, talvez saiba. Então, são aquelas torres que eu tentei desenhar aí agora no quadro, ficou feiozão, mas são aquelas torres lá, entendeu? Que fazem esse processo de separação, por exemplo, tá certo? São torres chamadas torres de prato, né? Mas aí são detalhes de engenharia que não vem ao caso para o Enem, né, gente? Então vamos continuar. Então na tela de novo ampliada aí por vocês, na segunda fração, aqui foi a primeira, aqui seria a segunda. Então eu tenho entre 30 e 180 graus Celsius. Eu tiro o que daqui? Gasolina. C6, eu tenho 6 carbonos até 12 carbonos. Olha só, então entre a faixa de 30 até 180 graus Celsius, eu consigo obter compostos como, por exemplo, a gasolina, que são compostos que têm entre 6 e 12 carbonos. Lembre-se sempre que quanto maior a quantidade de carbono, maior a temperatura que eu vou precisar, né? Olha a relação, mais carbonos, olha aqui embaixo, mais carbonos, maior T, beleza? E aí, essa verdade se confirma na terceira fração, que a temperatura vai entre 170 e 290 graus. Qual é o exemplo de composto que eu extraio daqui? Eu vou extrair, por exemplo, o querosene. Compostos esses que podem ter, não é o querosene que tem, tá certo? Mas são compostos que podem ter entre 11 carbonos até 16 carbonos, tá? E por fim, né, na quarta e última fração, que seria aqui embaixo já da torre, essa região aqui embaixo da torre, entre 260 e 350 graus Celsius, olha, já está bem mais quente em relação à primeira fração, né, gente? 350 graus. Eu vou tirar o óleo diesel, mas daqui também eu vou tirar o asfalto, o piche, a borra de petróleo, vou tirar um bocado de porcaria daí que tem utilidade em engenharia civil, em asfalto, né, em construção de estrada, pavimentação de rodovias, alguns óleos brutos para queimas em caldeiras. Então tem um monte de situações aí que eu posso. Os compostos daqui vão desde o óleo diesel, mas podem ter entre 14 e 18 carbonos, tá certo? Então essa é a relação do quadro que ele faz. Lembra que eu falei agora há pouco, quanto maior a quantidade de carbonos, maior a temperatura que eu preciso para poder extrair esse composto da mistura. Lembre-se que tá tudo misturado, lá tá tudo assim, tudo de bolo. Então eu preciso dar mais calor para que eu consiga evaporar, e essa evaporação vai para o processo de separação por resfriamento, ou seja, que é a destilação em si. Tá certo, pessoal? Então bora ver o que é que as opções me pedem, o que é que vocês vão ser chamados a responder a partir daí. Vamos lá. No próximo slide nós temos a seguinte situação. Na fração 4, que é essa daqui, ó,
Beleza? Fração 4, vou circular a fração 4, fica mais fácil. A separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Não há, eu vou eliminar aquilo, vou fazer com vocês como se eu fosse um aluno agora. Eu vou eliminar aquilo que estaria mais evidente para mim. Por exemplo, o número de ramificações é maior. Já eliminei esse, por quê? Porque ele não me dá evidência no enunciado de que as cadeias ali são ramificadas ou normais. Não tem. A solubilidade do petróleo é maior. Os compostos que têm cadeia carbônica lá, ou seja, na base dos 16 a 18 carbonos, tem maior solubilidade do petróleo. Na verdade, todos eles têm a mesma solubilidade, ou seja, tem solubilidades muito parecidas. É tanto que aqueles que são maiores, mais pesados, como eu já falei, vou falar de novo, precisam de mais do que? Calor. Lembra disso? Então, não seria solubilidade. Eu vou descartar aqui a letra C. Forças intermoleculares são mais intensas, então vou pular essa, mas tu já meio que sacou, né? Letra E. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. E quem está falando em quebrar a cadeia na questão? Alguém falou na cadeia, assim, anunciado, tinha. Ah, vou quebrar a cadeia. Falou? Não, né? Eu disse extração por destilação fracionada. Ele não falou muito, vou pegar a cadeia e fazer um crack nela, uma quebra nela. Ele não falou isso, beleza? Então a letra E também está foríssima. A letra A, vamos matar a letra A para deixar só a letra D como resposta correta. Suas densidades são maiores. Não tem relação nenhuma, ele não me diz na questão no quadro, poderia até ser, mas não é esse o motivo que pede que a temperatura seja maior. A densidade, no caso do composto orgânico, ela está diretamente relacionada à sua relação massa-volume. Ele não fala em nenhum momento de massa e não fala em nenhum momento de volume. A única coisa que ele quer é evaporar o composto naquela mistura. Ele precisa evaporar ele naquela mistura. Somente isso. Entendeu? Por que ele quer isso? Porque quando ele evapora, ele tira o vapor, os gases obtidos dali e resfria para obter o produto. Então, o que eu preciso ali? Né? O que a gente precisa dali? Então, para isso, lembre-se de uma situação em casa. Você está fazendo a sua unha, se você faz as unhas, ou você está vendo alguém fazer as unhas, e você viu que essa pessoa esqueceu a acetona aberta. Um exemplo, certo? Automaticamente você começa a sentir o cheiro no ambiente de quê? De acetona. Por quê? Porque a acetona ela é volátil. As suas interações intermoleculares são muito curtas, são muito pequenas, certo? E por serem pequenas, ele evapora muito fácil. Qual é a máxima da química orgânica para a evaporação de substâncias? Quanto maior a quantidade de átomos de carbono, de novo, quanto maior a quantidade de átomos de carbono na cadeia carbônica, mais energia eu preciso para soltar. É como se basicamente eu tivesse que soltar uma molécula de água da outra usando muito calor. Só que ali eu estou usando hidrocarbonetos. Por que não precisou isso na fração número 1? Porque eu tenho compostos leves. Por exemplo, que é um exemplo de alcano bem leve que não precisa disso, metano. CH4 não vai precisar disso. Então por quê? Porque como ele é muito leve, o composto automaticamente ele já vai-se embora. Qualquer aquecimentozinho ele vai-se embora para o topo da torre e lá mesmo ele sai. Não vai precisar dele. Já compostos de massa molecular maior, eu preciso de mais energia para poder quebrar essas minhas ligações. Certo, pessoal? Por isso que a letra D aí aponta como resposta correta para a gente, certo? Eu ia colocar até um efeitozinho aqui na letra D, vai ficar bonitinho, mas não tem não, deixei não, certo? Eu mesmo vou lá e marco. Beleza, galera? Veja quantos assuntos a gente trabalhou com uma questão só. Polaridade, apolaridade, destilação simples, fracionada, a gente trabalhou forças intermoleculares, um bocado de coisa no composto, química orgânica básica, hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos. Olha para aí, quanta coisa numa questão só a gente trabalhou, tá vendo? Deu para revisar um bocado de coisa. E a ideia aqui mesmo é essa, é você pegar uma questão e você sair destrinchando vários assuntos que ela poderia estar trazendo, tá? Mas vamos lá para a próxima, né?